anginas. Antes da gente falar sobre anginas, a gente precisa falar da doença arterial coronariana, que é uma doença crônica caracterizada pela formação de placas de colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias coronárias, que pode levar a obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo para o coração. E a doença arterial coronariana, ela pode se apresentar de forma assintomática ou com sintomas, como angina, dispneia e fadiga. E a doença arterial coronariana, ela aumenta o risco de eventos cardiovasculares adversos, como o infarto agudo do miocárdio, a angina instável e arritmias cardíacas e insuficiência cardíaca, que pode ter consequências graves e até fatais. O diagnóstico da doença arterial coronariana, ele pode ser feito por meio de exames como eletrocardiograma, teste ergométrico, cintilografia miocárdica, angiografia coronariana e tomografia computadorizada. O tratamento da doença arterial coronariana, ele pode incluir mudanças no estilo de vida, como dieta saudável, atividade física e cessação do tabagismo, além do uso de medicamentos para controlar os sintomas e reduzir o risco de eventos cardiovasculares adversos. A angina instável, ela é caracterizada por episódios recorrentes de dor no peito, que geralmente ocorrem durante atividade física ou sob estresse emocional. A gente está falando da angina estável. O quadro da angina estável, ele é causado pela redução parcial do fluxo sanguíneo para o coração, que não é suficiente grave para poder causar uma lesão permanente no músculo cardíaco. E o tratamento da angina estável, ele envolve medicamentos para controlar a dor e reduzir a carga de trabalho do coração, bem como medidas para reduzir os fatores de risco cardiovascular, como dieta saudável, exercício físico e abstinência do tabagismo. Já na angina instável, que é uma condição mais grave, caracterizada por dor no peito, que ocorre em repouso ou com esforço mínimo, esse tipo de angina ele é causado por uma redução acentuada do fluxo sanguíneo para o coração, que pode resultar aí em um dano permanente no músculo cardíaco. Por isso que a gente tem que estar atento à dor torácica aguda, que pode ser uma angina instável, que pode se complicar com um infarto. E a angina instável é considerada uma emergência médica, que ela tem que ter o tratamento imediato para evitar as complicações graves, como o infarto, por exemplo. E o tratamento da angina instável, ele envolve medidas para restaurar o fluxo sanguíneo para o coração, como nitroglicerina sublingual e angioplastia coronária. E, além disso, é necessário controlar os fatores de risco cardiovascular, tratar as possíveis complicações, como as arritmias cardíacas. E qual que é a diferença entre o infarto e a angina? O infarto, o IAM, ele é considerado uma condição em que há uma obstrução completa e repentina de uma artéria coronária, resultando numa lesão permanente do músculo cardíaco. Já a angina estável e instável são condições em que há um estreitamento parcial da artéria coronária, o que leva a uma redução do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco e causa um desconforto no peito. No eletrocardiograma, o IAM ele pode ser identificado por um conjunto de alterações bem características, que inclui elevação do segmento ST em duas ou mais derivações contíguas ou desenvolvimentos de onda Q patológica, além de alterações secundárias como inversão da onda T. Já a angina instável, o eletrocardiograma ele pode mostrar alterações transitórias, como depressão do segmento ST, inversão da onda T, e que normalmente eles voltam ao normal após o término do episódio de dor no peito. Na angina instável, as alterações no eletrocardiograma podem ser mais pronunciadas e até mais duradouras do que na angina estável, podendo haver aí elevação do segmento ST, depressão do segmento ST ou inversão da onda T. Em resumo, embora haja algumas semelhanças nas alterações do eletrocardiograma entre o IAM, angina estável e angina instável, o IAM ele geralmente apresenta alterações mais pronunciadas e mais duradouras, enquanto as alterações no eletrocardiograma da angina instável e da estável são mais transitórias e menos marcantes. E diante dessas alterações, o que a gente deve fazer? É importante que a gente tome medidas imediatas para avaliar a gravidade da condição e iniciar o tratamento adequado. Algumas dessas medidas que devem ser tomadas incluem realizar uma avaliação clínica completa do paciente, incluindo história clínica, exame físico e avaliação dos fatores de risco para a doença cardíaca, realizar a monitorização contínua do ritmo cardíaco e da depressão arterial,
Realizar uma avaliação laboratorial, incluindo aí a dosagem dos biomarcadores cardíacos, como troponinas e a CPKMB, entre os exames de sangue para avaliar também os eletrólitos, glicemia e outros marcadores bioquímicos. Iniciar o tratamento medicamentoso adequado, como administração de analgésico para alívio da dor, anticoagulantes plaquetários para prevenir a formação de coágulos sanguíneos e terapia antitrombótica para prevenir a formação dos coágulos sanguíneos no coração. E considerar aí a realização dos exames adicionais, como ecocardiografia para avaliar a função cardíaca e identificar as possíveis anormalidades estruturais. Considerar a transferência do paciente para a unidade de terapia intensiva cardiológica, onde a monitorização vai ser mais intensa e pode precisar de um tratamento invasivo, onde vai se fazer lá. E é importante lembrar também que o tratamento da angina instável e do IAM é emergencial e ele deve ser iniciado aí o mais rápido possível para reduzir os riscos das complicações e melhorar o prognóstico do paciente. E agora, qual que é os critérios para a gente considerar a revascularização desse paciente? A revascularização ele vai depender aí do tipo e da gravidade da condição, além dos fatores individuais de cada paciente. Em geral, a revascularização é indicada nos casos em que a angina ela é refratária ao tratamento clínico, quando a angina persiste mesmo que com o uso adequado dos medicamentos, na angina instável com alto risco de desenvolver um infarto, quando a angina instável ela não responde ao tratamento clínico e há um alto risco de desenvolver o IAM, na estenose coronária significativa, quando há uma situação de obstrução que comprometa o fluxo sanguíneo para o coração. No IAM, quando ocorre um infarto agudo do miocárdio, pode ser necessário a gente fazer uma revascularização de emergência para restaurar o fluxo sanguíneo para o coração. As opções de revascularização incluem angioplastia coronária com stent, a cirurgia de revascularização do miocárdio, CRM, que pode ser realizada aí com ponte safena ou com enxerto arterial. A escolha da melhor opção aí do tratamento vai depender da gravidade da doença, do tipo de lesão coronária e da presença de outras doenças e também da preferência do paciente. E o uso de trombolítico? O uso de trombolíticos, eles são utilizados no tratamento do infarto, mas é uma condição que é uma complicação da angina, o infarto, correto? Então eles atuam dissolvendo o coágulo que obstrui a artéria coronária, permitindo aí o fluxo sanguíneo seja restaurado para o músculo cardíaco. No entanto, é importante a gente salientar que os trombolíticos não são usados para tratar a angina em si, mas sim o infarto, entendeu? Que pode ser uma complicação da angina. E, além disso, o tratamento da angina envolve outras opções terapêuticas, como medicamento para alívio da dor, para o controle dos fatores de risco, para a prevenção das complicações e também as mudanças do estilo de vida, como dieta saudável, atividade física regular e abandono do tabagismo. E dentre as opções dos trombolíticos utilizados no tratamento do IAM, a gente tem a alteplase, a streptokinase e a tenecteplase, que são administrados por via intravenosa e devem ser utilizados com cautela em alguns pacientes, como aqueles que têm um risco aumentado de sangramento ou que já estão em uso de anticoagulantes. E o uso de trombolítico deve ser indicado e acompanhado por um profissional especializado.